Pessoal, usar o Fretbras ainda vale a pena? Pessoal, aqui quem fala é Rodrigo, especialista em cargas leves. Quero trazer para vocês informações acerca do setor de transporte, trazer discussões, novidades e atualizações. E uma dessas discussões seria a respeito do Fretbras. Mas o que é o Fretbras? O Fretbras, pessoal, para quem não conhece, é o principal hoje no Brasil, principal aplicativo, a principal plataformas online de frete que existe, né, em todo o território nacional. Na verdade, eu posso dizer até que é a principal plataforma de frete de toda a América Latina. É muito forte o Fretbras. O Fretbras, a ideia dele, quando ele foi criado, era ser uma plataforma que complementasse o frete dos motoristas. Os motoristas eles iam com frete de ida, né, no caminhão e retornavam vazios. Então o Fretbras ele trouxe essa alternativa para que o motorista não retornasse vazio, mas tivesse uma chance, não, a capacidade de conseguir captar fretes ali na região onde ele estava. E com isso ele se tornou a potência que é hoje, né, em todo o Brasil. E muitos anos se passaram depois do lançamento do Fretbras e as coisas mudaram bastante. Então, era uma plataforma que, de fato, no início, né, contam-se muitos motoristas, muitos autônomos que tinham fretes muito bons. Mas hoje em dia, quando se abre o Fretbras, os motoristas abrem o Fretbras, eles veem que existem muitos fretes com valores extremamente defasados. Muitos fretes que são complementos. Existem sim alguns fretes bons no Fretbras, existe, né, mas existem muitos fretes complementos, fretes com valores até absurdos que são postados lá por transportadoras. A Fretbras é apenas uma plataforma de intermediação entre transportadoras, empresas ali e os motoristas, né? Então ele não tem essa responsabilidade aí em relação à questão do frete. E devido a isso aí, muitas transportadoras utilizaram ao longo dos anos o Fretbras para ir cada vez mais barateando o frete, cada vez mais oferecendo complementos em valores baixíssimos aí no mercado para os motoristas. Então, usar o Fretbras hoje, né, quando você abre ali o Fretbras, você nota que a maioria, grande parte dos fretes ali de fato um valor bem baixo, né? Mas usar o Fretbras hoje, em 2026, ainda vale a pena devido a todo esse histórico aí de valores de fretes baixos? Pessoal, eu acredito que cada ferramenta existe para uma função. Então, o Fretbras ele não é e não deve ser encarado como a sua principal fonte de frete. Muitos motoristas que estão entrando hoje no mercado, muitos autônomos que estão entrando no mercado de transporte, se baseiam no Fretbras para estar utilizando ele como fonte, né, na esperança, né, na verdade, na esperança de que ele seja a principal fonte de fretes. E por isso que eu digo que ter conhecimento nesse segmento de transporte é algo muito importante. Ter conhecimento é algo essencial. Por isso que eu falo do meu curso, né? O curso Transportador Autônomo do Zero, que vai ter o QR Code aqui ao lado, em algum lugar aqui vai ter o QR Code para vocês assistirem a primeira aula. A primeira aula é gratuita, né? Vocês podem assistir aí. Você não se baseia apenas naquilo que você vê, como o Fretbras, que é uma oportunidade, que é um aplicativo. De fato, é um aplicativo, o Fretbras. Existem outros aplicativos de entregas, existem outras oportunidades, e tudo isso eu falo ali no meu curso. Existem outras formas de você também estar captando o seu frete sem necessariamente utilizar o Fretbras. E isso é uma das coisas que eu também falo no curso Transportador Autônomo do Zero. O QR Code vai estar disponível aí para vocês assistirem aí a primeira aula. Mas voltando a falar do Fretbras, especificamente, o Fretbras, ele hoje é uma ferramenta que eu considero como de apoio ao motorista. Ele não é a principal fonte de frete, nem deve ser encarado dessa forma. Mas apoio em que sentido, Rodrigo? Apoio em você conseguir muitas vezes um frete ali esporádico que você pode conseguir. De fato, eu faço conseguir
recentemente alguns fretes dedicados no FretBras. Existe sim, se você procurar existe, e às vezes é raro, às vezes a oportunidade está ali e rapidamente desaparece. Você tem que estar de olho no FretBras ali, mas existe sim, né? E a principal funcionalidade que eu enxergo hoje no FretBras para você que é autônomo, você que é motorista, é você conseguir contatos. Muitos contatos que eu tenho hoje de transportadoras foram conseguidos através do FretBras. Mesmo que eu tenha realizado alguns fretes como complemento, mas mesmo assim o FretBras foi útil nesse sentido, de pegar aqueles contatos de transportadoras, até transportadoras as quais eu não trabalhei, mas tive contato com elas, comecei a ter o contato com elas, e esse contato foi aí ao longo prazo se sedimentando para depois ter outras oportunidades de fretes com essas empresas mais lá para frente. Então, pessoal, resumindo, eu considero hoje o FretBras como uma ferramenta de apoio, mas você não deve se basear nela para ser a sua fonte principal de frete. Muitas vezes dá até uma certa raiva de você ver alguns fretes em valores, com valores muito baixos ali na plataforma, né? Mas o mercado está se dirigindo dessa maneira e a gente tem que saber se adaptar, tem que saber adquirir conhecimento para não ficar se baseando somente em aplicativos e plataformas de fretes e entregas. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje aí. Até a próxima.